Então vamos para o segundo tempo, lembrando sempre dessa arte de cuidar, da saúde que vamos implementar no próximo como a nós mesmos. Eu botei mais uma vez uma foto muito lindíssima aí, abrindo as portas da nossa consciência para o nosso inconsciente, esse mar tão abissal, tão enigmático, tão profundo, que ainda temos que devassar os cientistas, né? Mas é isso aí, o mar representa o nosso inconsciente. No nosso inconsciente nós vamos imantando para que esses núcleos absorvidos e assimilados possam se exteriorizar. Allan Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, do cuidado, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Allan Kardec também nos coloca aqui a questão do auto-amor, a questão da humildade, da sinceridade, da autocaridade, de agradecermos a oportunidade da transformação, da mudança, para chegarmos ao outro, ainda como foi expresso, como projeção da nossa imagem, mas com os nossos mais nobres sentimentos. Então nós vamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 7, da lei da sociedade, dos laços de família, tão importante para esse nosso projeto. Quando ali temos criaturas, seres, que vêm através de nós para que possamos, nesse trabalho de apurarmos nossos sentimentos, quando inúmeras vezes estamos diante de um adversário do passado, e então a lei de Deus é magnífica, nos aproximando pela consanguinidade. Então, Allan Kardec pergunta, na questão 774, que há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? E os luminares respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais, respondem os insignes companheiros, são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Hoje eu fiquei, para minha surpresa, muito feliz. Estava indo de táxi para o MAP, onde eu fiz uma palestra de manhã sobre o câncer, e o motorista começou a conversar comigo, viveu em Israel. Muitos anos, teve que voltar por causa da esposa, e ele me falando de como funciona Israel, eu fiquei impressionado das leis, da sociedade implantada naquele país, do quanto eles desejam a paz, do quanto eles desejam verdadeiramente serem irmãos dos palestinos.
Claro que isso não é uma totalidade. Mas isso nos dá uma esperança muito grande para o homem de amanhã. Embora vivamos, nesse instante, conturbações socioeconômicas e políticas muito graves, é uma necessidade. E nós precisamos mudar esses miasmas que envolvem nosso planeta. Divaldo Franco, numa recente comunicação, nos trouxe exatamente essa missão de não nos posicionarmos emocionalmente, mas orarmos. É um momento de prece, porque esta transição está sendo muito dura. Mas em contraposição já vemos aí jovens que militam na área do direito, da justiça social, se colocarem a favor da ordem. E isso é extremamente esperançoso. É esse caminho para o amor, para a empatia, e não para a abstração. E qual seria, pergunta Allan Kardec, para a sociedade, esta sociedade que tanto necessita da aproximação, do amor, da caridade, da empatia, do cuidado? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos foram muito claros, uma recrudescência do egoísmo. Esta visão pós-moderna que estamos aí a divisar, que Bauman chama de modernismo líquido, essa estruturação egocêntrica, negligente, hedonista, insensível, insegura, angustiante, que estamos a passar. Mas isso é uma necessidade, porque a dor fará com que as criaturas acordem, despertem para a visão do amor, do cuidado, da empatia, da saúde integral, do bem-estar, da evolução. Por isso trouxemos aqui o conceito oposto da empatia. No mesmo livro de Jung, nós vamos entender a questão da abstração, que é o momento que estamos a viver. Os seres humanos estão abstrativos, não estão empáticos, porque temem o outro. E temem o outro porque projetam a sua imagem no outro. Porque todo fenômeno abstrativo é precedido por um fenômeno de projeção. Então eu projeto meu medo, minha insegurança no outro. E fazemos isso o tempo todo. E passo a temer o outro, quando no fundo passo a temer a mim mesmo. E aí eu me recolho numa visão centrípeta, fugindo da vida, fugindo da família, fugindo da sociedade, enclausurado em mim mesmo, no meu egocentrismo. É um fenômeno abstrativo que temos que transmutar numa visão de empatia, de aproximação, e não a visão que me faz fugir do outro da vida, fugindo à minha missão gregária de sociedade, de carinho, de união. Então Jung diz que a empatia pressupõe que o objeto esteja vazio, podendo então preenchê-lo com a sua própria vida. É a projeção dos seus mais nobres sentimentos no outro, enquanto não distingue o outro. Mas a abstração pressupõe que o objeto esteja, de certo modo, vivo e ativo, e por isso procura fugir de sua influência. São as relações atuais, fugindo da influência do outro, que não quero enfrentar, muitas vezes por covardia,
muitas vezes por insegurança, muitas vezes por medo. Então a atitude abstrativa é centrípeta. Eu fujo do outro, torno-me introvertido. Ao conceito de abstração de Wöhringer, corresponde a atitude introvertida, fechada, egocêntrica, porque temo o outro, não quero me relacionar com o outro, quando o outro é a imagem da minha projeção. Então é significativo que Wöhringer designe a influência do objeto como pavor e medo. Eu tenho pavor do outro, eu tenho medo do outro. O abstrativo coloque-se perante o objeto, o outro, como se este tivesse uma qualidade aterrorizadora. Isto é, uma ação prejudicial ou perigosa contra a qual é necessário proteger-se. Então a gente está vendo isso hoje. As criaturas estão se protegendo dentro dos seus lares, não estão se relacionando por temerem o outro. Isso é uma abstração. Quando temos que chegar ao outro numa relação empática. Esta qualidade aparentemente a priorística do objeto, do outro, é sem dúvida, diz Jung, uma projeção da nossa imagem, uma transferência, mas de cunho negativo. Diferentemente da empatia que fazemos, uma transferência, uma projeção de cunho positivo. Devemos admitir, pois, que ao ato de abstração antecede um ato inconsciente de projeção, em que são transferidos para o outro, para o objeto, conteúdos de cunho negativo. Isso é atual, muito atual. Não estamos verdadeiramente nos empatizando. Nós estamos sendo abstrativos. Nesta fuga, neste medo, nesta insegurança, nessa desconfiança. Não estamos confiando, estamos desconfiando. E só desconfiamos do outro porque não temos confiança em nós próprios. E por que nos falta confiança? Porque nos falta o autoconhecimento. Esse grande projeto necessário, fundamental, de transformação, que se processa às expensas da autoobservação, da autoanálise. O Pequeno Príncipe, para dar uma acalmada. Nós precisamos muito da fala de Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Não sermos abstrativos, mas cativantes. Temos que cativar, somos responsáveis por aquilo que cativamos. E esse processo é um processo empático, que inicia-se na aproximação, que atua na caridade ao próximo, olhar o outro e cuidar do outro, dentro de nossas possibilidades, que há várias formas de cuidar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Exupéry. Somos o responsável, sim, por aquilo que cativamos. E esse trabalho, ainda mesmo que possessivo, embora necessário, é fundamental. O nosso amor ainda eros, ainda é um amor de posse, ainda é um amor que nos faz sofrer diante da perda, da separação, mas é um amor necessário, gera apego. Sim, não estamos ainda no terreno do desapego, que quando falamos que temos que nos desapegar, é uma relativização. A gente está relativizando. Porque o desapego não surge simplesmente através de uma ideia, mas o desapego surge
de um trabalho lento e gradativo do autoconhecimento do apego. A partir do momento que estamos divisando, notando, observando e olhando os nossos apegos, estamos entendendo que nada é nosso, nada nos pertence. Por isso, Exupéry fala, somos responsáveis por aquilo que cativamos e é o passo importante para o nosso trabalho empático, de relação e de cuidado. Aí o diálogo do príncipezinho com a raposa, né? O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Olha a empatia e o cuidado, a caridade, o amor. Ela, diz o príncipe, a rosa sozinha é, porém, mais importante que vós todas. Olha aí o apego. Mas é um apego que gera relação, que gera aproximação, que gera entendimento. Pois foi a ela que eu reguei, foi a ela que pus sob a redoma, foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3, por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa, ao pronome possessivo aí. Mas é a minha rosa. É apego? É apego. Mas são já os ensaios do amor, que é muito mais amplo e muito mais difundido do que possamos imaginar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Fritjof Schuon, mestre espiritual, metafísico, filósofo das religiões, poeta e pintor. Ele diz com muita propriedade: o mundo é um tecido, cujos fios são o éter, e nós estamos tecidos nele com todas as outras criaturas. Fantástico. O mundo é um imenso tapete. Possuímos o mundo inteiro em cada respiração. Muito bonito isso. Mostrando que somos filhos da mesma origem. Somos filhos do mesmo Pai. E o Pai quer que nos amemos. E esse caminho ainda é longo, mas somos os responsáveis por aquilo que cativamos. E temos que fiar esse grande tecido de interconectividade, que não é local, ela é não local, como diz a física quântica. Estamos interconectados, não localmente falando. Esse livro eu recomendo, vale a pena ser lido e relido e analisado. Não é um livro espírita, mas é um livro extremamente significativo para esse tipo de trabalho. Uma arte de cuidar. O que é cuidar? O que é empatizar? O que é ver o outro como outro e não como projeção de nossas imagens? Esse é Jean-Yves Leloup, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio de Janeiro, uma de suas palestras na Unipaz. Acho que a Zita Flora também fez parte desse curso, não foi? Não foi comigo, mas eu sei que você fez. E Susana Beiro, que foi organizadora do livro, ela diz: meu coração dizia, vá, confie, aqui estou ainda fiando e confiando. Então estou fiando com o outro, porque eu me aproximo do outro, porque eu estou empatizado com o outro e não abstraído nesta relação de cuidado, de caridade. E se eu passo a fiar com o outro, eu estou confiando com o outro. Estou confiando no outro.
Não importa o que ele seja, não importa o que ele diga, porque ele é complementar a mim. Ele me acrescenta, de alguma forma, o que devo e o que eu não devo fazer. Porque eu já estou nesta capacidade de discernimento entre o bem e o mal, como nos apresenta Allan Kardec na questão 780A do Livro dos Espíritos. O progresso moral, ele é secundário ao progresso intelectual. Amplia o livre-arbítrio e nos torna responsáveis. E o homem, então, pode escolher, porque nós somos frutos de nossas escolhas. Como diz a física quântica. Penso, logo existo? Não. Escolho, logo eu existo. No livro de Leonardo Boff, Saber Cuidar, aí está esse grande frei franciscano, gosto muito dele, por sinal. Ele faz uma citação de Július Higinus, que nasceu em 64 a.C. e desencarnou em 17 a.C. Escritor da Roma Antiga, amigo de Sêneca, que ele fala da fábula do cuidado. Muito interessante. Então, Leonardo Boff nos diz: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito, por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo, quando essa criatura morrer. Mas, como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu, esta criatura será chamada homem. Isto é, feita de humus, que significa terra fértil. E Leonardo Boff diz: o cuidado é a verdadeira essência do ser humano. Fomos moldados por ele a partir das entranhas de Gaia, a deusa Terra. Recebemos o sopro do mistério e o nosso nome evoca a mesma raiz desta virtude, primordial do humus, de onde surgiu a palavra humildade. Arte de ser do tamanho que somos, nem maiores, nem menores. Coisa linda. Humildade vem de humus, é o ser humano, e o cuidado está como um arquétipo presente em todos nós. Por isso a família. Porque mesmo nas épocas prístinas, ainda seres que engatinhavam no processo evolutivo, o cuidado já existia.
como já existe no reino animal, os animais e suas crias. É o cuidado, é o preâmbulo do amor. São as primeiras letras de um poema lindo do amor, como são as primeiras teclas de uma grande sinfonia. É o cuidado, representando o amor. Leonardo Boff. E no seu livro, ele diz sobre a natureza arquetípica do cuidado, o padrão, modelo. Boff afirma que a partir de uma realidade concreta, nas vivências ancestrais, comunitárias e sociopolíticas, o cuidado depositou-se no inconsciente coletivo da humanidade e sendo sempre atualizado a todo tempo em nossas vidas. Ou seja, isso é arquetípico, é do inconsciente coletivo, que em verdade são as nossas experiências reencarnatórias, do nosso coletivo e de nossa ligação com a humanidade, porque somos esse grande tapete, fiando e confiando. E o cuidado se expressa nas mínimas atitudes de todos os seres, porque é o caminho do amor. Vamos atualizando a cada existência o nosso cuidado com o próximo. Para chegarmos à grande plenitude, daí Jesus ter dito, e agora compreendemos, que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Somos mortos, mas vamos reviver, está lá no Evangelho de Lucas. Estamos perdidos, mas nos acharemos. É o filho pródigo, retornando ao lar. É a escada de Jacó. Rollo May, psicólogo americano existencialista, nos diz, no livro Eros e Repressão, o cuidar do outro é um estado composto do reconhecimento de outrem. É reconhecer o outro, não como projeção da minha imagem, mas como outro, que complementa esse grande tapete que estamos a fiar. Um ser humano igual a mim, da identificação de mim mesmo com a dor, é o compartilhamento aí, e não uma introjeção. Porque introjetamos para mantermos padrões deficientes, a zona de conforto que ainda nos interessa. Mas é o reconhecimento da dor do outro, é compaixão. Como diz Dalai Lama, podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. É a misericórdia. Então, da identificação de mim mesmo com a dor e a alegria de outra, a identificação com o outro. Do remorso, da pena, do conhecimento de nos originarmos de uma humanidade comum a todos. Shagdu Tuk Rinpoche, terapeuta da tradição tibetana, nos diz: se estamos aqui, neste encontro, é porque fomos cuidados, de alguma forma. Somos filhos e filhas do cuidado, e nem sempre demonstramos gratidão por esta constatação tão óbvia. Então estamos a ver que somos filhos do cuidado, como já fomos cuidados e como já cuidamos. Isso já é um grande motivo para agradecermos quando vivemos a reclamar, a lamentar, a nos revoltar, porque os nossos egos não são satisfeitos, porque o nosso ego determina que tem que ser assim e acabou. Por isso vivemos nesta zona
neste circuito em que nos espessamos energeticamente falando e abraçamos os conflitos, a dor e as doenças e enfermidades, os processos tumorais, pela nossa visão ainda autolimitante de ser, porque o cuidado é divino. O Pai cuida de nós. Nós é que não cuidamos do Pai. Estamos sempre a negar o Pai. Estamos sempre a fugir do Pai. O Pai é imanente, mas nós não queremos esta imanência, porque o Pai somos nós, no nosso padrão de poder, doentio de ser, a nossa onipotência, trazendo esse Deus para a nossa visão antropomórfica, relativa de ser, porque somos poderosos. E essa é a nossa grande ilusão, como diz Joana de Ângelis. O nosso maior sofrimento é a ilusão. E quando chegamos na pátria espiritual, tudo se dissipa. E vem a grande decepção, e vem a grande culpa. A culpa espiritual, e nós renascemos com ela, ainda com padrões rígidos e perfeccionistas de ser, porque o nosso orgulho não nos permite errar, falhar, fracassar, frustrar. E não saímos desse círculo doentio, vicioso, realimentando estes processos, caindo nos consultórios sob a forma de depressão. Chegou a hora, queridos irmãos, do despertar da consciência que esta doutrina nos traz. Vamos agradecer, porque a partir da gratidão nós vamos gerar uma caridade a nós e ao próximo. E toda vez que agradecemos e nos relacionamos sob a forma de caridade empatizante, haverá retribuição, porque vivemos a mesma fiação do mesmo tapete. E Deus quis ainda que o prazer pudesse gerar estímulo para prosseguirmos neste trabalho. E aí conferiu aos nossos cérebros um circuito, o circuito da recompensa, o circuito da alegria, do prazer, aonde estruturas cerebrais são ativadas mediante a síntese e elaboração de dopaminas, serotoninas, oxitocinas, ou como diz Jorge Andréas, cerebrinas, para nos encantarmos com a vida, para nos animarmos diante da vida, saindo dos fossos aonde nos metemos, porque chegamos ao abismo, mas todo abismo tem fim, como diz Fernando Pessoa. O abismo é o fundo do poço. Não há um abismo infinito, porque sempre existe a oportunidade de olharmos e divisarmos a luz. Num trabalho realizado pela doutora Suzana Herculano Rosel, neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela nos traz esse capítulo importantíssimo da gratidão e da felicidade. Então vamos treinar a gratidão. Gratidão conosco mesmo. Gratidão com relação ao próximo. Isso é a arte de cuidar de nós, do próximo, neste grande tapete. E o nosso corpo corresponderá verdadeiramente, reagindo desta forma, com alegria, com felicidade, nos inundando de substâncias ativas, engrandecedoras, que restauram a saúde e o equilíbrio, a homeostase orgânica. Felicidade, medo, raiva, nojo, surpresa são emoções básicas, porque são instintivas,
Não contemos medo, não contemos raiva, vêm sob a forma de instintos automáticas e que não requerem nenhum tipo de avaliação racional, quando deveremos avaliar racionalmente, para entendermos que temos medo, que temos raiva, que temos nojo, para entendermos a necessidade da transformação, desde que aceitemos o que nos pertence. Aí começa a fé, quando começamos a entender que poderemos transformar, embora não consigamos num primeiro projeto, mas sabemos que vamos conseguir à frente, mediante o esforço, a perseverança. Aquele que perseverar, salvar-se-á, disse Jesus. Neste trabalho, ela diz: mas e as emoções morais? Aquelas que dependem de julgamento de intenções alheias. Estas, segundo os neurocientistas Jordan Grafman e George Moll, aqui da Clínica DOR, deveriam depender de uma interação. E nós podemos conseguir essa interação. Das emoções básicas com as emoções morais, avaliando as nossas emoções básicas. Entre as partes do cérebro que processam as emoções básicas. E outras que fazem o julgamento moral. O que é isto senão o autoconhecimento? O que é isto senão a autoavaliação? De uma área do cérebro responsável por isso, que organiza, que planeja, que motiva, é o córtex frontal. Mais especificamente, o córtex cingulado anterior, pré-frontal. É esse córtex que vai determinar a avaliação, o discernimento. Expandindo esse córtex pela lei da evolução, vamos cada vez mais obter esse poder racional de autoavaliação e determinar nossos destinos, porque vamos traçar nossos destinos pela escolha, pelo querer, pela fé, pela vontade, que, como diz Jung, a vontade depende do conhecimento e da moral. Aquele que, partindo da avaliação das intenções e das ações alheias, nos faz decidir se algo é certo ou errado. Olha aí, o discernimento. Livro dos Espíritos. Aí está o Jordan Grafman e George Moll, no Instituto DOR. Grafman, Moll e seus colaboradores supõem que emoções morais dependam da noção de agência, ou seja, de responsabilidade pessoal. Está lá no Livro dos Espíritos. O homem escolhe, o homem discerne. O homem com livre-arbítrio mais avantajado, ele será responsável. A cada um, segundo suas obras. Quando algo ruim acontece por conta dos outros, sentimos raiva. Mas quando o infortúnio é percebido como resultado das nossas ações, sentimos culpa. Do outro, raiva. De nós, culpa. Olha aí o julgamento, autoavaliação. Pois nos enxergamos como a causa do problema. Da mesma forma, quando algo de bom ocorre como resultado das nossas ações, ficamos felizes, orgulhosos. Mas quando algo de bom acontece por ação alheia, ficamos gratos. Olha aí o trabalho de agradecimento ao que o outro nos proporciona. E tudo isso vem dentro de uma sequência, ou gera uma sequência, melhor dizendo, de aproximação, de empatia, de estar ao lado, mesmo em silêncio, orando, vibrando por aquela criatura,
que esta energia vai chegar no próximo, que de certa forma ele será tocado, que de certa forma agradecerá, se não no momento, mas posteriormente, nas suas reflexões, que gerará caridade. Olha aí, tudo está no nosso caminho, à nossa mercê. O que acontece então no cérebro? Os pesquisadores descobriram que a diferença entre culpa e raiva, orgulho e gratidão, de fato depende de partes do cérebro que processam o envolvimento pessoal. Ao livre-arbítrio, envolvimento pessoal. Autoanálise, análise do outro. Porque o que fazemos com o outro, fazemos também com nós mesmos. Está aqui, ó. No caso das emoções morais, contudo, um achado é particularmente interessante. Não importa se a causa do bom resultado é você mesmo, você com você, ou de outra pessoa. Em ambos os casos, a ativação do sistema de recompensa do cérebro. São áreas cerebrais específicas, como a área estriada ventral, o campo tegmentar ventral, o núcleo accumbens, o córtex orbitofrontal, são ativados quando colocamos isso em prática, que nos deixa felizes, instantaneamente felizes e satisfeitos. Aí lembramos de Paulo, em tudo dai graças, este grande sábio. Pensar em algo de bom que nos fizeram é, portanto, uma maneira tão eficaz de nos deixar felizes como fazer algo de bom nós mesmos. A gratidão, portanto, leva à felicidade. Então a ciência hoje está reproduzindo o que Paulo de Tarso falou, em tudo dai graças. Façam todas as vossas coisas com caridade. E a neurociência hoje está trazendo isso, pela ativação do circuito de recompensa. Então temos todo esse material para nós manipularmos. Aí entra a escolha. O que nós queremos? O que estamos fazendo com o nosso cérebro? Ou melhor, o que estamos fazendo com nossas mitocôndrias? Que tipo de energia estamos gerando? A mitocôndria vai responder. Sob a ação da mente. Como diz Bruce Lipton, as crenças controlam a nossa biologia. Aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 16, versículo 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Eu vou voltar atrás para vocês entenderem a correlação. Me desculpem aqui. A gratidão, diz a ciência, leva à felicidade. Então vamos guardar esses dois termos, gratidão e felicidade. Quem agradece é feliz. Agora vamos a Paulo. Graças é gratidão, regozijo é felicidade, é júbilo. Estamos entendendo que a ciência hoje está avalizando o que Paulo falou lá na época do cristianismo nascente. Esse é o papel da ciência: avalizar, revelar, trazer. Durkheim, psicoterapeuta alemão, mestre zen, procurou união entre o Tao, do taoísmo, o Zen e a psicologia junguiana. E a mística cristã é cartiana. Durkheim, ele diz: quando você tocar alguém, nunca toque apenas um corpo. E hoje a ciência está nos trazendo isso, a importância do toque. Dentro de um projeto
trazido pela ciência de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento feliz, está o toque, o contato. É um aperto de mão, é um abraço, é um beijo, é um afago, é um carinho. Quem não quer um afago? Então o toque é fundamental. O nosso Durkheim está dizendo isso. Jung também fala isso. Não toque o outro simplesmente como outro, mas como uma alma igual à sua. Jean-Yves Leloup nos traz alguns caminhos do cuidado, que ele chama de estilo alexandrino, relembrando os terapeutas da antiga Alexandria. Caminhos que nós podemos colocar em prática, mediante uma aproximação e uma relação empatizante. O que poderemos fazer dentro daquilo que nos é permitido, que o outro nos permite, mas que é importantíssimo para nós, como também para o outro. Então, trouxe aqui alguns caminhos e nós poderemos utilizar alguns. Diz ele, cuidar do corpo é também cuidar do alimento. Há um antigo provérbio que diz que o melhor médico é aquele que está em nosso prato. Há todas estas pesquisas dietéticas que demonstram que o homem é aquilo que ele come. Para os antigos terapeutas, o alimento é algo importante e sagrado. Mas tem uns que dizem, mas Jesus falou que o mal não é o que entra pela boca. Aí come desbragadamente, atendendo às suas compulsões, aí o colesterol vai subir, o açúcar vai subir. Só que as pessoas não entendem o aprofundamento disso do Mestre Jesus. Realmente, o homem não é aquilo que ele coloca pela boca, e sim o que ele fala. Só que a gente se esquece que muitas vezes nós falamos desbragadamente. O ansioso fala em demasia, fala o que não deve. E todo ansioso acaba mergulhando num processo compulsivo. E este processo compulsivo passa a ser o alimentar. Então ele acaba comendo. Porque toda pessoa que fala muito perde energia. Energia muscular, sua muito, taquicárdico, hiperativo. Não se fixa em algo, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, então ele perde energia. E aí o que ele faz para suprir esta necessidade? Come. Em geral, alimentos calóricos, ricos em carboidratos, com pouco triptofano. Havendo escassez de triptofano, vai haver escassez de serotonina, já que o triptofano é um precursor da serotonina. Aí entra em depressão, em ansiedade, come mais e fica nesse círculo vicioso. Então Jesus está ou não com a razão? Tudo bem, não é o que ele come, é o que ele fala, mas tem que saber falar. E hoje sabemos que poderemos auxiliar nossos filhos, nossos amigos, numa boa alimentação. Uma alimentação equilibrada. Nosso Mestre Jesus é nosso guia e modelo organizacional. Jesus comia pouco e praticava muita caminhada. E podemos treinar nossos estômagos, porque o corpo humano tem um profundo grau de adaptação. Se a gente bota pouco alimento no estômago, o estômago vai exigir pouco. Façam esse teste para a saúde de vocês. Isso é cuidar. Nós podemos sim cuidar do próximo com orientações produtivas. Leloup diz que, além disso, a antropologia bíblica com relação à doença nos diz que cuidar do corpo
é também cuidar do sopro. O que é o sopro? Vamos imaginar o oxigênio que nós aspiramos. O oxigênio é rico em ectoplasma. Então, no oxigênio nós vamos encontrar um alto poder ectoplásmico de energia, porque sem oxigênio nós não vivemos. E o oxigênio é transportado por quem? Pela hemoglobina sanguínea. E o sangue é rico em fluido vital. Tanto isso é verdade que quando estamos anêmicos, estamos depauperados, combalidos, cansados, prostrados. O sangue é rico em fluido vital, para levar para as células a energia, não só o alimento. E a enfermidade é o sopro que não circula mais livremente, diz Leloup, em um corpo. Olha aí o ectoplasma, o fluido vital. É a estagnação da energia, nós sabemos disso, André Luiz fala sobre isso. Que a energia estagnada é sinal de enfermidade. Que o sangue desequilibrado, onde o perispírito encontra suas raízes, é sinal de enfermidade. Diz Leloup, cuidar é reanimar o sopro, ajudar o outro a reaprender a respirar, coisa que sabemos muito pouco. Nós respiramos muito com o terço superior de nossos pulmões. Esquecemos de aprofundar a respiração. Temos que aprender um pouco com os orientais, que eles são mestres na técnica de respiração. Aliás, estamos vivendo esse momento, caros irmãos, de coexistência, de aprendizado. Haja visto os estudos recentes e modernos da meditação que os orientais já sabiam, de antigas e remotas épocas. Diz ele também cuidar do alimento, cuidar do sopro e das vestimentas. Ou seja, higiene, lavar nossas roupas. E no ambiente, por exemplo, trazer a questão da roupa discreta, com as suas cores. E ele diz aqui, os antigos terapeutas possuíam o traje de trabalho e também a roupa de contemplação. Por que o médico usa branco? É apenas uma ideia? Ou a cor branca traz a paz, a tranquilidade para o doente? Faça uma ideia, por exemplo, o médico entrar com um jaleco vermelho, rutilante, que causa um impacto. Mudar de roupa é trocar de clima, de ambiente. Com os doentes, há toda uma linguagem da vestimenta, das cores que colocam a pessoa em um ritmo distinto. Ser terapeuta, cuidar, é cuidar do corpo e também do desejo. Os terapeutas de Alexandria, diz Leloup, entendiam a doença como uma desorientação do desejo. Qual é o nosso lamentável desejo que nos leva às doenças e enfermidades? É o desejo incessante de ter e não de ser, como nós somos, para sermos melhores. Nós estamos a viger ainda nessa faixa do ter, da conquista, dos bens, de amealhar recursos amoedados para obter riqueza. Será que estamos vivenciando este momento no nosso país? Infelizmente, não estamos julgando, estamos citando. Porque o problema não é partidário. O problema não é nem político. O problema é o ser humano. Nós precisamos, sim, de educar. Para isso, os cursos
de saúde, ciência e espiritualidade estão adentrando as faculdades, porque precisamos ensinar nossos jovens a serem homens de bem e não a competirem por dinheiro. Temos que mudar a educação do ser e não do ter. E aí, se mudarmos a criatura, vamos mudar a cúpula. E as pessoas querem mudar a cúpula, que são apenas alvos de projeção coletiva, porque é o que acontece quando nós julgamos e criticamos. É a projeção da nossa imagem no outro, é a figura projetiva, é o bode expiatório. Então o processo está na raiz, está na educação. A educação cristã, a educação moral, a educação do homem para ser e não para ter. É esse o cuidado de orientação do desejo. Estar em boa saúde é manter-se o mais próximo de seu desejo mais íntimo. Qual é o nosso desejo mais íntimo? Nosso desejo mais íntimo é imperceptível, que é o desejo de chegar ao Pai, porque fomos gerados por Ele, fomos criados pelo Pai, e chegaremos a Ele inevitavelmente. Não temos como evitar o processo de ascensão, nem que seja pela dor. Ajudar alguém a recolocá-lo no seu eixo. Isso vem do próprio conceito de pecado, que vem do grego amartia, que é sair do alvo. Temos que ser recolocados no eixo. E, muitas vezes, precisamos da cruz para o nosso realinhamento moral. É o simbolismo da cruz. No eixo do seu desejo íntimo, da imanência com o Pai, permitindo uma reorientação do seu desejo. Há também estas grandes imagens que orientam nossos desejos. Este é um aspecto importante do trabalho lá dos antigos terapeutas da Alexandria, antes de Cristo. Eles cuidam do corpo, cuidam do desejo que nos habita, do reencontro com o centro ou o eixo perdido, mas também cuidam das imagens que nos habitam. Nós somos frutos de nossas imagens, dos nossos arquétipos, caracterizando-se na nossa personalidade, nossas crenças, nosso caráter, nossos traços de caráter, nossos postulados de caráter, nossos temperamentos. É um galho de uma grande árvore, onde o restante encontra-se no nosso inconsciente passado, como diz o professor Andréa, a ser trabalhado, se não nesta, em por vindouras encarnações. Significar tratar do imaginal, de todos os arquétipos que trazemos do homem, da mulher. Olha aí as energias criativas citadas pelo professor, do casal, nossas representações do mundo e de Deus, que ainda relativizamos. Cuidar de Deus na linguagem de Philon e de Platão. Uma das funções do terapeuta é reativar o imaginal da pessoa que está doente. Que ela crie imagens positivas. Olha aí a transformação, olha o cuidado. A partir do despertar do mundo dos arquétipos. Os antigos terapeutas de Alexandria cuidavam do ser e não do ter. O eu sou, o ser puro, que é o nosso grande objetivo. Jesus se enquadraria aí quando ele nos disse: eu sou o que eu sou. E nós somos o que somos. Poderíamos dizer:
Eu sou naquilo que eu estou, para vir a ser. Esta essência maior, que iremos mergulhar neste absoluto que desconhecemos. Isto pode parecer um pouco curioso, diz Leloup. Cuidar de Deus quer dizer cuidar daquilo que não está doente em nós, mas fazer aflorar. Que a gente pode cuidar também daquilo que não está doente, fazendo aflorar a nossa potencialidade divina. Algo próprio do estilo dos terapeutas da Alexandria. Trata-se de cuidar da doença, ao mesmo tempo cuidar daquilo que está bem, do que não está doente no doente, para atingir a própria doença. Porque é a partir deste espaço de saúde que a cura poderá, talvez, ocorrer, dentro do mérito de cada um. E cuidar do ser é também cuidar do outro. Cuidar dessa alteridade, dessa diferença, dessa complementaridade que sempre nos escapa. Uma pessoa é mais que um indivíduo, é uma relação, uma imagem de uma relação primeira que faz existir todas as coisas. Só existe objeto porque existe o observador a olhar esse objeto. Senão ele não teria nenhuma representatividade. Olha a relação, sujeito-objeto. Diz Leloup, eu penso na bela imagem da Santíssima Trindade de Rublev, um monge ortodoxo russo do século XIV, que sabia que não pode representar Deus, sobretudo como um indivíduo, a visão antropomórfica, um velho de barbas brancas. Para Rublev, Deus é relação. Deus está em tudo. Vós sois deuses. Então Deus é relação. Quando eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando do meu Deus e estou cuidando do teu Deus. Porque somos este grande tapete. Estamos fiando para confiar. Quando dizemos que Deus é trindade, como nos lembrava Tomás de Aquino, significa dizer que Ele é relação. A trindade da igreja, Deus, Espírito Santo, Filho, Espírito Santo, é a trindade da relação. Porque Deus está em nós, Espírito Santo é o Self que está presente em nós, e nós somos filhos de Deus e atingiremos, obviamente pela evolução, mergulhando nesta faixa da essência do não conhecido, incognoscível. O mesmo se passa com tudo. Quando olhamos para a própria estrutura atômica, constatamos que um átomo não existe por si só. Ele só existe na sua relação com todos os outros. Tudo é união. Tudo é comunhão. Tudo é fusão. Há uma interconexão, e a física quântica nos fala sobre isso, entre todas as coisas. Interconectividade não local. Não é cerebral. Ela é não local. Ela é espiritual. Ela é angelical, porque nos conectamos a Deus. É uma interdependência, uma inter-relação. E o ícone da Trindade é uma imagem dessa inter-relação. É o que a imagem ou ícone de Rublev tenta traduzir. A vestimenta de cada anjo se reflete na dos demais. Olha a relação. Há linhas côncavas e convexas que um bom pintor sabe interpretar. Eu não, porque eu não sou pintor. Sobretudo, o importante é o movimento circular. Tudo é circular. Tudo se une. Indicando que cada personagem só é ele mesmo na relação com os outros. É interdependência positiva
e não a dependência neurótica, talvez aí esteja o sentido mais profundo desse ícone. Olha ele, esta inter-relação de Rublev. Tudo é circular, tudo se relaciona. É o Pai aí presente nesta relação. Se o amor precede a ontologia, se o amor precede o ser, antes de sermos criados, se o dom, que é a dimensão divina, termo muito usado na França, está antes da existência do ser, do nosso ser, a cura não será mais somente a realização do ser, será o dom do nosso não acabamento. Porque ainda somos inacabados, como acontece num diálogo entre um aluno e um rabino. O aluno virou-se para o rabino e disse: Mestre, eu li o Gênesis na sua criação. E lá está dito o seguinte, que Deus criou o céu e ficou satisfeito. Deus criou a terra e ficou satisfeito. Deus criou os animais e as plantas e ficou satisfeito. Mas Deus criou o homem e não diz nada. E aí o rabino respondeu: sabe por quê, meu discípulo? É porque o homem ainda não foi criado. Nós somos inacabados. Nós fomos criados para a perfeição e ainda não atingimos a perfeição. Jesus é acabado. Nós somos inacabados. Não será somente o retorno cuidar deste dom, desta dimensão divina. Não basta o retorno do recalcado, do esquecido, do ser esquecido, do self que somos e que perdemos. Nós perdemos a nossa estruturação quando chegamos à condição divina. Não é ser parte de Deus, a teoria panteísta. Eu tenho minha individualidade, mas eu e o Pai somos um, Jesus afirmou, sem Jesus perder a sua individualidade. Tal o seu mergulho na dimensão divina. Será antes um retorno à generosidade, um retorno ao dom, à dimensão divina esquecida. Cuidamos não apenas do seu ser, cuidamos daquilo que no seu ser é capaz dessa dimensão divina, desse dom. Essa é a dimensão divina do seu ser. Esse é um simplório estudo que eu trouxe a vocês. Ainda temos alguns minutinhos para responder perguntas, mas que possamos cuidar uns dos outros, nos aproximando, nos acarinhando, nos abraçando e, quiçá, nos amando. Porque este caminho é o caminho irrecusável de qualquer ser criado pelo Pai e que a Ele voltará pela força do progresso. Saímos do amor e retornaremos ao amor com larga experiência. Muito obrigado.